Shalom Ubrachá. Nossa paraxá nos conta que Yosef disse para os seus irmãos que não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Hashem, foi Deus que me mandou para cá, para que vocês tenham o que comer, para que a família continue vivendo, para que o mundo inteiro tenha o que comer também, não só os irmãos dele, porque o que o Yosef fez no Egito salvou o mundo inteiro de uma crise financeira terrível que muitas pessoas morreriam de fome por causa disso, se não tivesse trigo no Egito. O jeito que ele falou para eles vai nos levar para duas categorias de sofrimentos. Tem um sofrimento que a pessoa, ele fez uma coisa errada, a coisa errada traz para a alma dele como se fosse um exemplo, só um raciocínio da coisa, fezes espirituais. Então imagina uma pessoa abriu o vaso sanitário e entrou dentro, depois que estava cheio lá de coisas erradas, de coisa suja. Então, quando a gente faz uma coisa errada, essa coisa errada, ela é comparada espiritualmente como se fosse fezes. Essa comparação aparece em relação a Yoshua Cohen Gadol, o sumo sacerdote, que ele foi jogado no Kivshan Ha'esh, no lugar, foi feito um teste para ele, ou ele reza para a estátua, ou jogam ele dentro de um estádio de fogo, e ele caiu dentro do estádio de fogo, quer dizer, foi jogado lá, porque não quis rezar para a estátua, graças a Deus. As roupas dele se queimaram e para ele não aconteceu nada. E diz o profeta que ele estava com as roupas sujas de fezes, mas a roupa estava limpinha. E o problema, se tivesse suja de fezes também, o milagre de a roupa ter queimado e para ele próprio não aconteceu absolutamente nada, não faz diferença se a roupa estava limpa ou estava suja. Então esse assunto que a roupa dele estava suja de fezes não é um assunto material. A roupa dele estava limpa, mas lá a comparação é que por causa que os filhos dele se comportaram errado e ele não se preocupou tanto com isso, ele próprio não fez a coisa errada, mas essa coisa errada estava ligada a ele. Então por isso que a profecia usa aquela palavra que a roupa dele estava com fezes, quer dizer, ele não estava, mas ele tinha uma conexão com isso por meio dos filhos, por meio dele não ter exigido dos filhos se comportarem melhor. Então a palavra fezes lá é usada como exemplo para quando a pessoa faz uma coisa errada, ele traz para si como exemplo, né, novamente, fezes espirituais. Para tirar essas fezes espirituais, ele tem que retificar a coisa errada que ele fez de duas maneiras. Ou ele acrescenta no que é certo, ou ele sofre pelo que ele fez de ruim. Ou ele acrescenta em boas ações, ou ele passa por sofrimentos. Dessas duas maneiras ele se purifica do que ele fez de errado. E esse é um dos motivos dos sofrimentos. Como vemos no caso de Yosef, que ele na infância dele, até os 17 anos, dizem nossos sábios que o Ismael era Chesed, era a bondade do lado impuro. O Esav, ele era Gvurá, ele era a rigidez, a dureza do lado impuro. E os irmãos do Yosef e seus irmãos, todos eram do lado puro. Mas o que a gente vê que aconteceu lá é que ele fazia intriga dos irmãos, quer dizer, ele não se comportava da maneira fazendo boas ações, e eles se reuniram, fizeram um julgamento, acharam que ele vai ser um Esav número 2, condenaram ele à morte e venderam ele como escravo. Então, quer dizer, ele sofreu porque eles jogaram ele no buraco, ele sofreu porque eles venderam ele como escravo, ele sofreu porque cada caravana vendeu para outra, ele sofreu porque ele foi comprado no Egito, a mulher do Potifar deu em cima dele, ele sofreu porque ele estava lá 12 anos na cadeia,
Depois disso ele sai de lá, ele se torna o vice-rei do Egito, que manda mais do que o rei, e ele atinge um nível espiritual que era a Seferá chamada de Isod, de Atzilut, aqui nesse mundo. Quando os irmãos conversam com ele, quando ele se revela para os irmãos, ele fala para os irmãos, não foram vocês que me mandaram para cá, foi Hashem, foi Deus que me mandou para cá, para que o mundo inteiro tenha o que comer. Então ele está dizendo explicitamente que no caso dele, não era os sofrimentos que ele passou, não era como para limpar essas fezes espirituais, não era como sofrimento por coisas ruins que ele tinha feito, mas sim para que ele atingisse um nível muito superior. Então tem duas categorias de sofrimentos. Um sofrimento é a retificação do que a gente fez de errado nessa reencarnação, ou em outra reencarnação, ou em outras reencarnações, e isso que vai ser chamado de fezes espirituais. O outro tipo de sofrimento é que a pessoa, ele é uma pessoa de baixo nível espiritual, vamos dizer, o baixo nível espiritual dos irmãos dele era para a gente, se tivesse um desses irmãos de Yosef na nossa geração, seria o maior tzadik da geração, seria a pessoa mais elevada da geração. Mas, como podemos ver em relação a ele, Yosef chegou num nível espiritual que eles não chegaram. Então, para a gente atingir um nível espiritual maior do que a gente está, dá para atingir por meio de sofrimentos também. E, com certeza, dá para atingir por meio de boas ações. E, como dissemos, as boas ações ele não tinha feito, ele tinha feito intrigas, então ele teve que atingir esse nível espiritual, ele teve que subir até esse nível espiritual por meio dos sofrimentos, mas subiu. Ele chegou no nível mais elevado. E na hora que ele fala para os irmãos dele que vocês não me fizeram isso, mas foi Deus que fez para que vocês tivessem o que comer, para que o mundo inteiro tivesse o que comer, ele está dizendo o seguinte, assim, entrando assim, explicando bem explicadinho, que se o Esav tivesse feito isso para ele, realmente a pessoa ruim que o Esav era seria escolhido pelo tribunal divino somente para fazer uma coisa ruim. Aí seria realmente de se suspeitar que realmente agora Deus não daria para eles fazerem uma coisa, ou seja, assim, se o Esav tivesse pego o Yosef, vendido o Yosef como escravo, realmente seria por um motivo de retificação de coisas erradas. Agora, o fato, Deus não pegaria eles, isso que é o que o Yosef está dizendo para eles, que Deus não pegaria eles, que eles são pessoas de um nível espiritual que não era baixo, como o Esav, quer dizer, de Yaakov não saiu a Tiferet do lado impuro, não saiu nada do lado impuro, e pessoas que já estão naquele nível de pureza, eles não seriam escolhidos pelo tribunal divino para que alguém recebesse uma retificação, alguém recebesse, vamos chamar assim uma linguagem para crianças pequenas, recebesse um castigo do tribunal divino por ter feito uma coisa errada, porque eles não estavam nesse nível. Ou seja, se o Yosef tivesse que receber uma retificação, não receberia por meio dos irmãos dele, que eram pessoas de um nível mais elevado. E mesmo assim eles fizeram ele sofrer. Então Yosef está dizendo, a categoria de sofrimento que vocês conseguiriam me causar é somente essa de me fazer subir do meu nível para um nível muito superior. Agora, uma categoria de sofrimentos que seria retificação de transgressões, tirar as fezes espirituais da alma, isso, eles não seriam escolhidos pelo tribunal divino para uma missão dessas. Isso o tribunal divino mandaria criaturas mais baixas para causar isso. Então esse é o primeiro assunto, ou seja, um dos motivos dos sofrimentos é para a gente atingir um nível mais elevado, e quando uma pessoa causa um sofrimento para outra, ele só consegue causar de acordo com o nível que ele está. Então eles estavam num nível espiritual bom,
eles não conseguiriam, mesmo que quisessem prejudicar o Yosef, eles não conseguiriam, porque lá de cima a pessoa só é prejudicada se tem a permissão do tribunal divino para que ela seja prejudicada. Então a única coisa que eles conseguiriam fazer por meio disso é causar o sofrimento para ele, para que ele subisse para um nível superior. E agora nós vamos ver também, na parashá anterior, falamos sobre os sonhos de Yosef, e não sonhos, desculpa, sonhos do faraó, comparando aos sonhos de Yosef, agora está certo, o faraó, ele sonhou com vacas bonitas e vacas feias. Quando ele falou sobre as vacas bonitas, ele não se interessou muito. Ele nunca tinha visto vacas bonitas assim em toda a terra do Egito, mas na hora que ele falou sobre as vacas bonitas, ele não se interessou muito. Quando ele falou sobre as vacas feias, ele acrescentou, ele falou, não vi vacas feias assim em toda a terra do Egito. E diz o Rav Moshe Weber, que foi um grande tzadik que viveu em Jerusalém, sempre que eu tinha uma dúvida, eu estava na Yeshiva em 1978, tinha uma dúvida, perguntava para todos os rabinos. A resposta não era o suficiente, eu pegava um ônibus, viajava até Jerusalém para perguntar para o Rav Moshe Weber, ele me respondia com toda a qualidade da resposta, com toda a sabedoria. Foi um grande tzadik reconhecido por toda a cidade de Jerusalém. Ele me contou uma coisa pessoalmente. Ele falou, por que o faraó, quando falou sobre as vacas feias, ele acrescentou? Aí o Rav Moshe me falou que as pessoas ruins, eles gostam de falar sobre as coisas ruins. Agora a gente vê na nossa parashá que Yaakov Avinu, grande tzadik, ele chega no Egito, o faraó se encontra com ele, e o faraó pergunta para ele, quantos foram os anos da sua vida? O que Yaakov responde? Aparentemente, imagina a cara dele respondendo isso. Esse é o detalhe. Você vai ouvir a resposta dele, então imagina que cara ele fez na hora que ele respondeu. Então Yaakov respondeu, os dias da minha vida foram 130 anos, e eles foram poucos e ruins os dias da minha vida, e não alcançaram os dias da vida dos meus pais. Então você, ouvindo essa resposta, você imagina que ele estava lá todo deprimido, estava lá todo triste, e estava se lamentando, e ele falou, então ele deu uma, aparentemente, que não é isso, mas aparentemente ele está dando uma de faraó. Ele está falando sobre a coisa ruim, ele está se entusiasmando em dar um ênfase à coisa ruim. Mas não, aqui é exatamente o contrário. Se você estivesse lá naquele instante, você iria ver que Yaakov, com toda alegria, com todo sorriso, só faltou ele falar, graças a Deus, que os dias da minha vida foram poucos e ruins, graças a Deus, e graças a Deus que não alcançaram os dias da vida dos meus pais. Por que esse graças a Deus? Porque ele estava tão feliz em contar para o faraó, olha, graças a Deus a minha vida foi tão ruim, graças a Deus eu vivi 130 anos, foram poucos e ruins, estou super feliz. E graças a Deus não vivi tanto quanto os meus pais. Porque toda essa alegria, que é realmente isso que aconteceu lá. Então essa alegria é assim, que a gente vem para esse mundo, a gente não vem para receber a recompensa, a gente vem para trabalhar. Então imagina, você foi contratado para um trabalho e depois do trabalho você recebe o salário. Então o trabalho é um trabalho duro. Quando você termina o trabalho, você recebe o salário, você não vai ficar lá. E se você ficar lá, vão falar, desculpa, o cara trabalhou tão duro que ele ficou com um problema psiquiátrico. Ele, depois que terminou o trabalho, ele continua lá. Então, o que acontece na prática? Assim, nós descemos para esse mundo no momento, no estado que esse mundo está, no presente momento, nós descemos para cá para fazer um trabalho. Terminamos o nosso trabalho, de acordo com o que nós fizemos, temos direito a um baixo paraíso, que uma hora lá é como 70 anos dos maiores prazeres nesse mundo aqui.
Se fizermos mais, temos direito a um alto paraíso, que uma hora lá é como 70 anos no baixo paraíso. E no futuro, esse mundo, sendo que esse nosso mundo material é o objetivo do desencadeamento, é o objetivo da criação de todos os mundos, quando um dos 13 princípios da fé judaica é que os mortos vão ressuscitar, e quando os mortos ressuscitarem, esse mundo já não vai mais ser, eles não vão ressuscitar no mundo que vocês estão vendo hoje, sendo que eles estão no alto paraíso. Então esse mundo primeiro vai ter que se tornar mais alto paraíso do que o alto paraíso, para justificar a ressurreição deles, sendo que eles estão no alto paraíso por próprio mérito. É proibido, a justiça divina não permite que rebaixem eles, que tirem eles de lá. Que eles estão lá por causa de um trabalho que eles fizeram. Lá é o pagamento por um trabalho que eles fizeram, eles têm esse pagamento eterno. Só dá para acrescentar, não dá para reduzir. E acrescentar, sendo que Hashem é a essência do bem, e a natureza do bem é fazer o bem, todo mundo vai receber o acréscimo, que vai ser essa ressurreição dos mortos. Então esse mundo aqui embaixo vai se tornar mais alto paraíso do que o alto paraíso. Então a gente vem agora aqui para trabalhar, depois vamos para um baixo paraíso, que é um hotel de 5 estrelas, ou para um alto paraíso, que é um hotel de 10 estrelas, para esperar o dia que os mortos vão ressuscitar. Esse mundo vai se tornar mais alto paraíso do que o alto paraíso, aí a gente volta para cá, mas já a gente não volta nessa dimensão que a gente está agora, de corpo material perecível, mas se revela a raiz do corpo, que é no primeiro tzimtzum, que é acima da raiz da nossa alma divina. Isso se revela, quer dizer que é uma coisa espiritual assim incrível. Se revela a raiz da alma animal, que também tem uma raiz acima da nossa alma divina. Nossa alma divina se revela totalmente, é outra dimensão. Não tem como imaginar isso. Disseram nossos sábios que não tem como ver uma coisa dessas, como imaginar no nosso nível intelectual de hoje. Então, quer dizer, a pessoa vem para esse mundo para trabalhar. O Adam Arishon, o primeiro homem, ele tinha feito 3 transgressões, num nível de morre não faça. Hashem falou para ele que se ele comer a fruta da árvore do bem e do mal, ele vai morrer, ele vai trazer a morte para o mundo. Então, na hora que ele comeu aquela fruta, ele causou a morte para o mundo, e esse nível de transgressão atingiu o nível ruach da alma dele. Ele comeu aquela fruta porque a cobra falou para Eva que se ela comer a fruta, ela vai virar Deus. Então ele comeu a fruta pensando que ele vai virar Deus. Então ele infringiu, ele fez uma transgressão de idolatria, e causando essas, vamos chamar isso assim, de fezes espirituais. Agora é um caso de fezes espirituais, causando isso para um nível nefesh da alma dele, que é o nível mais baixo, que essa foi a transgressão mais baixa. Ele viveu maritalmente com 2 demônios, depois brigou com a Eva, 130 anos viveu com 2 demônios, e isso foi a coisa mais grave. Ele corrompeu, ele, vamos dizer assim, trouxe essas fezes espirituais para um nível neshama da alma dele, da alma divina dele, que é um nível mais elevado da alma divina. Avraham, Yitzhak e Yaakov, eles vieram, nossos 3 patriarcas, eles vieram para esse mundo para trabalhar. Avraham, ele veio retificar o nível idolatria do primeiro homem. Ou seja, as fezes espirituais que afetaram a alma do Adam Arishon, do primeiro homem, por causa da idolatria, por causa que ele comeu a fruta para virar Deus. Ele se auto-idolatrou. E por isso nosso patriarca Avraham, ele nasceu numa família de idólatras. Quando ele era pequeno, o pai dele tinha uma loja de ídolos. Aí o pai pediu para ele cuidar da loja. Um dia o pai viajou, ele trouxe um sanduíche, colocou na mão da maior estátua, colocou lá um cabo de vassoura na mão da estátua, quebrou todas as outras. Quando o pai voltou,
ele pergunta o que aconteceu aqui. Aí Abraão fala para o pai, olha, eu trouxe um sanduíche, a estátua grande pegou, as pequenas também queriam, e aí ela quebrou todas. Aí o pai deu risada, ele falou, você está louco, essa estátua não vê, não cheira, não ouve, não fala, você acha que ela vai pegar, ela vai quebrar as outras? Aí Abraão falou para o pai dele, então por que você está enganando as pessoas? Você está vendendo essas estátuas, você sabe que ela não vê, não ouve, não tem capacidade, não faz, você está dizendo para todo mundo que isso é Deus? E então, no nosso caso, Abraão, Deus colocou ele numa família idólatra para ele sair da idolatria, para retificar a idolatria que o Adão Arishon tinha feito, que era a alma dele, e para ele ensinar as outras pessoas a não fazerem idolatria, e dessa maneira ele retificou o nível nefesh do Adão Arishon. Terminou o trabalho dele, não tem mais o que fazer nesse mundo, terminou o trabalho, foi para o alto paraíso. Então, Yaakov ele sabia disso. A gente vem para esse mundo para trabalhar. Terminando o trabalho, terminou. Deus não vai fazer essa crueldade de nos deixar nesse mundo. A pessoa terminou o trabalho, não vai ficar lá no trabalho sem receber o salário e continuar lá e não tem mais o que fazer. Então, nosso segundo patriarca, Yitzhak, ele veio corrigir o nível ruach da alma do Adão Arishon, que era o nível de assassinatos, que o Adão Arishon causou a morte para o mundo inteiro. E ele, por meio de ter se controlado, se você vê toda a vida do Yitzhak, os filisteus provocaram ele e ele se controlou. O pai dele recebeu uma ordem divina para fazer dele um sacrifício humano e ele se controlou, ele não fez nada. Quer dizer, no fim, graças a Deus, ele chegou a todos os níveis. Ele retificou o nível ruach do Adão Arishon. Ele chegou a todos os níveis espirituais que ele chegou dentro dessa categoria de Gvurah, nível ruach da alma do Adão Arishon. Abraão era nível Chesed, porque a idolatria vai para Chesed, vai para bondade, o assassinato vai para Gvurah, vai para severidade, dureza. Chega Yaakov, é o nível mais difícil. É o nível Neshama, o nível mais alto. Esse nível, o Adão Arishon corrompeu por meio de relações ilícitas, relações proibidas com aquelas duas demônias. Ele tinha relações materiais com elas engravidavam demônios, elas se materializavam para ter a relação, depois disso, só que não conseguiam dar a luz a pessoas de verdade. E Yaakov veio consertar isso. Então Yaakov, todo o trabalho dele era família. Você não vê nos outros patriarcas esse tipo de trabalho. Yaakov, na barriga da mãe dele, já sofreu do Esav. Yaakov nasceu, o pai dele discriminou ele. A mãe fez ele se fantasiar de Esav para receber a brachá. Ele teve que comprar a primogenitura do irmão porque o irmão era um criminoso. Chegou em Haran, ele trabalhou 7 anos para se casar com a Rachel, casou com a Leá, que ele não era... Ele era Tiferet, a Leá era Gvura. A Leá era o aspecto feminino do Esav. O que ele sofreu do Esav a vida inteira, agora ele tem isso dentro de casa. Aí casou com a Rachel também. A Rachel faleceu. Quer dizer, a esposa que ele amava faleceu. O filho que ele amava mais, vamos dizer assim, né? Que ele tinha uma caidinha a mais. Ele tinha uma caidinha a mais pela Rachel, que era o aspecto feminino dele, enquanto que a Leá era o aspecto feminino do Esav. Ele tinha uma caidinha a mais pelo Yosef, que Yosef era a Sefirah chamada de Yesod, que ela vem como desencadeamento da Tiferet, que era a Sefirah do Yaakov. Ele tinha uma caidinha pelo Yosef. A Rachel faleceu, Yosef desapareceu, a Diná, filha dele, foi violentada. Ele só sofreu assuntos familiares. Até ele retificar totalmente esse nível Neshama, o nível mais alto da alma do Adão Arishon. E agora ele tinha isso com ele. Ele chegou no paraíso nesse mundo. Ele terminou o trabalho. Ele chega no faraó e fala, olha, eu vou te contar um segredo. O que eu estou falando para você é que, graças a Deus,
os meus 130 anos de vida eles foram poucos e ruins, graças a Deus, olha o trabalho lindo que eu fiz. Eu sofri 130 anos, retifiquei totalmente o nível Neshama, o nível mais alto da alma do Adam Rishon, e terminei o meu trabalho. Agora que eu terminei, Hashem, Deus é a essência do bem, a natureza do bem é fazer o bem, então Hashem não vai me deixar aqui nem mais um instante. Estou me despedindo, falo, olha, tá vendo? Trabalhei duro, sofri, graças a Deus, retifiquei tudo que precisava retificar, e Hashem ainda me dá um desconto, que o meu trabalho foi menor do que o trabalho dos meus pais. Quer dizer, ele não está reclamando que ele não chegou à idade dos pais dele, ele está agradecendo que o trabalho dele foi menor, ele trabalhou menos e ganhou mais. Então o que ele está dizendo para o faraó é assim, graças a Deus eu fiz o meu trabalho, graças a Deus o trabalho estava fácil, os anos foram poucos, nem alcançaram os anos dos meus pais. E ele sabia que essa era a despedida do mundo, porque ele já tinha atingido aquele nível espiritual tão elevado, ele já estava vendo, já estava numa dimensão que a gente não está. Mas o que fez Hashem? Fez uma surpresa para ele, uma coisa que não fez para ninguém nesse mundo, que é um grande milagre, dele ter a revelação do paraíso nesse mundo aqui, que isso é um assunto para a próxima paraxá, já não é assunto da nossa. Então, vamos contar isso na semana que vem. Então, o que a gente aprende daqui? Que existem duas categorias de pessoas. Tem uma pessoa que ele é uma pessoa ruim, mas ele está num nível espiritual que ele não consegue ser tão ruim. Então, Yosef, ele fez as intrigas, os irmãos venderam ele, mas eles não chegavam ao nível de espiritual, de ruindade do Esav, que o Esav não tinha feito intrigas do Yosef, o Esav não tinha vendido Yosef, mesmo assim, espiritualmente falando, o Esav ele era pior. Quer dizer, se o Esav fizesse alguma coisa para o Yosef, aí já seria, o Esav só seria escolhido pelo tribunal divino para fazer uma coisa ruim para o Yosef, caso o Yosef precisasse de uma retificação de transgressões, fezes espirituais para tirar da alma. E nesse nível ele não estava. Então os irmãos, a maldade que os irmãos fizeram para ele, na verdade foi uma divina providência. Por isso ele próprio não viu isso como maldade. Ele ganhou aqui duas coisas. Ele ganhou que o sofrimento que eles causaram para ele fez com que ele subisse espiritualmente, e ele ganhou com que o sofrimento que eles fizeram para ele fez com que ele subisse materialmente. Então ele ficou um tzadik, ele ficou o vice-rei, ele pegou o bom dos dois lados, gashmas veruchnes, material e espiritual. Então por causa disso ele falou para os irmãos dele, não pensem que vocês são pessoas ruins a ponto de Deus usar vocês para dar um castigo para alguém que precisa, mas ao contrário, se vocês acham que estão fazendo mal para alguém, vocês estão fazendo bem. Que olha, a consequência do que vocês me fizeram causou uma coisa boa por causa que vocês, esse é o nível de vocês. E a outra coisa é o assunto do Yaakov. Ou seja, Yaakov ele não está reclamando, muito pelo contrário, ele está agradecendo. Ou seja, quando a gente chega numa situação assim que a vida fica boa, e aí você fala, ai, que pena que ficou boa só agora, eu queria que a minha vida ficasse boa quando eu tinha 20 anos, e quando eu tinha 20 anos eu sofri, eu casei, eu tive filhos, eu estava sofrendo tanto que eu não tinha como curtir as minhas crianças. E agora que estou com 130, agora que vão começar os anos bons. Então, a pessoa não deve pensar, que pena que isso não foi no começo. Que pena que os anos bons chegaram só no fim. Porque essa é a ordem da criação. A gente está aqui para trabalhar. O salário chega só depois do trabalho. Então ninguém tem que reclamar que, olha, se eu tivesse essa vida boa que eu estou tendo agora, há 40 anos atrás, aí eu aproveitaria muito mais. Pena que há 40 anos atrás eu sofri e... Ao contrário,
Você não tinha como ter essa vida que você está tendo agora. Yaakov não tinha como ter a vida que ele teve no Egito, nem na barriga da mãe dele, nem depois que ele nasceu, nem quando ele foi para Haran, nem quando ele voltou para Beersheba. Ele não tinha como ter tido essa vida porque ele estava trabalhando. Depois que terminou o trabalho, aí começam os anos bons. Caso a pessoa continue nesse mundo. Então esse era o caso de Yaakov. É por isso, não estou falando sobre o nosso caso pessoal, estou falando sobre o caso de Yaakov. Esse era o caso dele, quer dizer, sofreu a vida inteira. Então a gente estuda, a gente aprende dele que nunca a gente deve dizer que, olha, pena que a vida não foi boa antes. Porque antes não precisava ser, antes era trabalho. A vida tem que ser boa depois, mesmo que isso comece com 130 anos de idade. Então, desejo a todos vocês muito, muito, muito sucesso, muita, muita, muita saúde, muito, muito, muito dinheiro, muitas, muitas felicidades e muita alegria. Pega leve. A vida é um trabalho, tem que trabalhar com muito entusiasmo, que o pagamento é muito grande. Então, tem que sempre, sempre, sempre estar muito alegre. הצלחה, בריאות, פרנסה ושפע, וכל טוב.